A paz do Senhor, irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra que está em Apocalipse 15, de 1 a 8, e fala sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Esse primeiro vídeo vai ser uma introdução a esse assunto. Então, eu gostaria de ler esses primeiros 8 versículos, tá bom? Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. No versículo 5. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, isso é uma antevisão das últimas taças a serem derramadas sobre a terra, sobre o juízo final, sobre a consumação da ira de Deus. Nessa antevisão do que vai vir acontecer sobre a terra, já tem acontecido, selos abertos, trombetas tocando. Nessa antevisão você tem louvor, você tem o céu cheio do louvor e cheio de adoração. Então nós vamos estar estudando proximamente sobre o cântico de Moisés e sobre o cântico do Cordeiro, sobre as semelhanças entre as taças e as pragas derramadas lá no Egito durante a saída do povo de Deus do Egito, através da manifestação do poder de Deus sendo usando a vida de Moisés, né? Então, através de Moisés, o Senhor retirou como poderosa o seu povo do Egito. O povo hebreu saiu do Egito e teve 10 pragas. Nós vamos depois ver a semelhança das pragas que foram colocadas no Egito com as semelhanças das taças que serão derramadas sobre a terra. O interessante é que nós temos aqui uma multidão e anjos e seres viventes e toda uma corte celestial cantando o cântico de Moisés, que fala sobre a nação de Israel, sobre aqueles que se converteram, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e cantando o cântico do Cordeiro. Então você tem a junção de gentios e judeus juntos adorando ao Senhor. Por quê? Porque eles são vencedores, eles venceram a besta. Então isso fala também dos mártires, né? Dos mártires que estão diante do Senhor, vencedores da besta, adorando ao Senhor. Como é que a gente sabe que isso está acontecendo no céu? Porque você tem um mar de vidro mesclado de fogo. Isso é uma corte celestial, isso está no céu. Então você tem os vencedores da besta e do número do seu nome e toda uma corte celestial ali adorando ao Senhor nessa antevisão dessas taças que vão ser derramadas sobre a terra. E tem um versículo em Êxodo, onde que está o cântico de Moisés? O cântico de Moisés está em Êxodo 15, de 1 a 19. Então, nossos textos bases serão Apocalipse 15, de 1 a 8 e Êxodo 15, de 1 a 19. Só para falar essa frase aqui para vocês, para a gente guardar isso no coração. Em Êxodo 15, 18,
fala: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. O Senhor reinará eternamente, isso fala de uma determinação, de um desígnio que foi feito antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo o Cordeiro foi morto, não é mesmo? E perpetuamente, perpetuamente fala de alguma coisa que começa no tempo histórico e continua por toda a eternidade. Começa na história e prossegue por toda a eternidade, perpetuamente, quando o reino do Senhor se tornou do Cordeiro. Amém? Como aqui diz, quem não glorificará e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo, no versículo 4. Isso está no Salmo 86, 9. Então, Davi, no Salmo 86, está falando sobre esse reino do Cordeiro, porque ele é digno. Nós vamos depois focar no Cântico de Moisés e no Cântico do Cordeiro. Amém? Por que ele está sendo entoado aqui nesse momento? Porque João vê esse culto, essa adoração e esse louvor antes desse juízo. Então, abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, medite nela e vamos aprender um pouquinho mais. Amém? Deus os abençoe e fiquem com Deus.